Jesus para todos os irmãos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um dos irmãos do Ministério Profético, você que está assistindo essa mensagem nesse momento. Que o Senhor Jesus venha falar ao teu coração, porque eu creio que o Deus que está aqui é o Deus que está aí na tua casa. Estamos com saudade dos irmãos no templo, mas eu sei que estamos juntos num só propósito, num só amor, numa só aliança. Eu creio que é onde os irmãos estão aí nos seus lares, Deus está trabalhando de uma forma sobrenatural. E principalmente a gente precisa entender que nós não estamos sós, né? Que o Senhor tem nos acompanhado. É verdade, né? A gente Ele está junto conosco, como diz a palavra, até a consumação do século. Aleluia, glória a Deus. Temos que entender isso, né? O problema, muitas das vezes o problema é a gente adquirir isso na nossa vida, adquirir Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque muitas vezes com a boca é muito fácil. Sinceramente, é muito fácil a gente falar, mas quando vem a pressão, mas quando vem a luta, a angústia, a tribulação, qual é a nossa atitude? É sair correndo, muitas das vezes é sair correndo, muitas vezes é ficar paralisado, não fazer mais nada, não agir, porque o problema que causou nas nossas vidas foi maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontece? A gente precisa mergulhar e entender aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Aquele processo que às vezes cai na nossa frente é para poder a gente enfrentar. Como Davi enfrentou um gigante, e a gente tem que enfrentar esse gigante às vezes nas nossas vidas. Mas só que antes de enfrentar o gigante, a gente enfrenta alguns urso-leão, né? Que ninguém está vendo e ninguém está enxergando, mas o Senhor está vendo. Então, esse urso-leão na nossa vida, no nosso dia a dia, é um preparo para a gente enfrentar o gigante. Eita Deus. Então, você precisa ser preparado. E muitas vezes acontece nas nossas vidas, a gente quer enfrentar o gigante e enfrentar o urso e o leão. Meu Deus. A gente quer. Vamos falar um exemplo. Nós cristãos, quando a gente começa no Evangelho, a gente quer ser o pregador. Pregador, para pregar para nações, pregar para muita gente. E muitas vezes a gente nem enfrentamos nem o urso e o leão, né? A gente nem começamos o beabá. E a gente quer voar, se a gente não consegue nem andar ainda. Então isso vai gerando algumas coisas nas nossas vidas. E a gente precisa mergulhar. A gente precisa batalhar por isso. A gente precisa entender que aquilo que o Senhor está fazendo é um preparo para nossas vidas. E a gente começa a luta, a tribulação, a gente começa a correr. Porque a gente fala assim, não é de Deus esse negócio aí. E Deus está falando, é do meu agrado. Eu estou mandando essa luta para sua vida. Para você ficar mais forte, para você poder enfrentar um gigante. Eita Jesus. É verdade. Tudo que a gente tem vivido tem sido preparo, né, para aquilo a qual Deus vai nos colocar. Tem sido experiências que Deus tem acrescentado na nossa vida para que a gente seja aquilo que o Senhor determinou sobre a nossa vida. Porque vamos combinar aqui entre nós, você que está ouvindo essa mensagem, nós que estamos aqui, se a gente não vive algumas situações, a gente nem vai buscar como tem que buscar, né? Se a gente não vive algumas situações que nos tira da nossa comodidade, a gente vai ficar ali. Né? A gente vai ficar num lugar cômodo, num lugar seguro, num lugar acostumado. E falar de lugar acostumado, não tem como eu não me lembrar de Eli. A Bíblia vai dizer que no tempo em que a palavra de Deus era rara, no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, verdade, num tempo em que Deus ele precisava de um profeta, precisava de um sacerdote, a Bíblia vai dizer que o povo estava corrompido, o povo já não buscava a Deus como tinha que buscar, o povo já não estava mais na posição como era outrora, o povo tinha se afastado da presença de Deus por culpa dos sacerdotes, né? Porque o exemplo dos filhos de Eli era terrível, e Eli não fazia nada para mudar isso. E pensando dessa forma, a gente vê Eli no lugar acostumado, porque ele está vendo tudo errado, ele não muda, não corrige quem ele tem que corrigir, e ele também não sai da posição ali, ele fica naquele marasmo, né, naquele lugar acostumado, prostrado de apostasia. Verdade, né? Porque quando a gente não reage, né, contra o pecado, quando a gente não reage contra a iniquidade, contra a iniquidade que é o pecado legalizado, contra as coisas a qual tem surgido, a gente vai vivendo no nosso lugar acostumado. Mas tem uma hora que Deus ele provoca a gente a sair desse lugar acostumado, né? E a Bíblia vai dizer que Eli estava deitado no lugar acostumado, no capítulo 3 do primeiro livro de Samuel,
quando Deus ele vem falar com Samuel. Só que Samuel, a Bíblia vai dizer que está deitado junto ao templo, né? Próximo ao tabernáculo, próximo ao lugar santo. Então a Bíblia vai dizer que enquanto Samuel está deitado no lugar santo, ou seja, enquanto alguém está no lugar acostumado, vivendo na apostasia de sempre, já não ouve mais Deus, porque se Eli ouvisse Deus, Deus falaria com Eli e não com Samuel. Então Deus nesse tempo está buscando uma voz, não uma qualquer voz, mas a voz que para ouvir a Ele. Ei, você ouvir Deus nesse tempo vai fazer toda a diferença. Parar para ouvir Deus, parar para ouvir aquilo que Deus está falando nesse tempo, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então Samuel está ali no lugar santo e ele ouve a voz de Deus. E a Bíblia diz que na hora apareceu uma voz familiar, né? A voz de Deus sempre vai parecer algo familiar. Mas cuidado, porque às vezes Deus está usando uma voz familiar para te chamar, para te despertar, e de repente você não dá ouvido por ser uma voz familiar, né? Por ser uma voz próxima, uma voz conhecida. Então Samuel diz: eis-me aqui porque tu me chamaste. Ele disse assim: não volta a dormir. Isso aconteceu por 3 vezes até ele entender que Deus estava chamando Samuel. Eita Deus, muito, né? Forte, né? Até aquele momento Samuel não ouvia Deus. Até aquele momento Samuel só ouvia falar, né, a respeito. Mas ele ainda não tinha tido a experiência com Deus. Então, quer ter experiência com Deus? Sai do teu lugar acostumado. Quer ter algo mais profundo com Deus? Quer ir além com Deus? Sai desse lugar teu de rotina. Sai desse lugar de costume, de apostasia. Porque às vezes a gente está tão acostumado com a presença de Deus que a gente, não, Deus, eu vou sentar aqui e vou falar contigo de qualquer jeito porque tu já me conhece, já estou acostumado. Mas às vezes a gente tem que sair desse lugar acostumado para poder ouvir Deus. Entra no lugar onde é santo, santo dos santos, para ouvir Deus falar contigo. Falei demais, né, pastor? Não, estou ouvindo aqui também. Eu tô vendo aquela parte do texto de 1 Coríntios, capítulo 11, né, que fala assim: se nós julgássemos a nós mesmos, a gente não seria julgado. Eu estou pensando em fazer uma alusão à parte de Eli, né? Com seus 2 filhos, porque ele não jogava ele, nem os filhos, mas jogava os outros. E muitas das coisas nas nossas vidas é meio complicado, porque quando a gente não julga, a gente não olha para dentro de si mesmo, a gente começa a apontar para o outro. Falar que o outro é um monte de coisa, mas só que a gente esquece da gente. A gente aponta que está errado, pode estar até errado mesmo. Mas quando a nossa vida não está sendo transformadora, a gente vai ser alguém que aponta, alguém que julga. E é quando a gente começa a julgar aquela pessoa, a gente começa a se parecer com ela. É verdade. E muitas vezes quem está parecido? É verdade. Está parecido com a crítica ou parecido com Jesus? O que Jesus faria nesse momento? É verdade. Isso que a gente vai ter que começar a raciocinar, começar a pensar, começar a criar algumas ideias, renovar algumas ideias que já está dentro de nós e que é para ser feito. Não adianta a gente olhar para a parte que não vai dar certo. A gente vai olhar para a parte que vai produzir, que vai dar continuidade, que Deus vai fazer e no tempo certo. Aleluia. Deus ele tem um tempo certo para todas as coisas, né? A gente não precisa acelerar nenhum processo, a gente só precisa entender o processo. Você não precisa acelerar nada, você só precisa entender o processo e crer que isso tudo vai passar. Crer que a luta vai passar, que o deserto é lugar mais próximo da promessa, né? Porque Israel estava pertinho de Israel, do povo de Israel, sair do deserto e pisar na terra prometida, era 40 dias, não é? Era um processo de 40 dias de caminhada. Mas o que era somente 40 dias, a murmuração, a reclamação no momento que não é para reclamar, fez o processo que seria 40 dias virar 40 anos. Israel começou a andar em círculo. Você reclamar, você murmurar, você desdenhar daquilo que está acontecendo contigo, vai trazer atraso no teu processo. Deus tem um tempo para cumprir todas as coisas, mas a murmuração vai atrasar o processo. A murmuração vai retroceder. Então Israel ficou 40 anos andando em círculo no deserto. Verdade.
Então, se você está repetindo alguns processos na tua vida, é porque você ainda não aprendeu algumas coisas. Se algumas coisas estão se repetindo, é porque você continua murmurando, é porque você continua desdenhando de alguma coisa. Mas quando as coisas começam a fluir, opa, estou no deserto, mas olha, eu tô caminhando em direção a Canaã. Eu estou caminhando em direção a Canaã. Então, vai glorificando no deserto como se já estivesse em Canaã. Então vai dando glória a Deus nesse deserto como se você já tivesse tomado posse de Canaã. Porque vai fazer toda a diferença, vai acelerar o processo. E a Bíblia vai dizer que agora Israel está 40 anos andando em círculo. E as pessoas foram morrendo ali no deserto. Mas aqueles que não murmuraram, que souberam da glória no momento certo, porque a gente serve um Deus que muda história. A gente serve um Deus que pode fazer o que Ele quiser fazer. É verdade. O que a gente precisa entender é que Deus é Deus. E que a gente está sendo guiado e conduzido por Ele. Quando a gente começa a entender isso, já é o suficiente para a gente viver o que a gente precisa viver. Independente se tem pão ou se não tem. Independente se o maná vai vir diariamente ou se vai ser guardado para um mês. Porque a palavra de Deus é que o maná viria diário, mas Israel queria guardar. E aquilo que a gente guarda quando Deus mandou liberar, estraga. É verdade. Deus está mandando a gente, libera, lança o teu pão sobre as águas, depois de muito tempo o achará. Lança o teu pão sobre as águas, porque Deus vai prover, ainda que Deus prover a porção certa do dia a dia. Que a gente venha ser grato. Ainda que venha a porção diária daquele alimento, a gente venha ser grato a Deus. Aleluia. Porque assim como Ele veste o lírio do campo, Ele vai vestir a nossa vida, a nossa casa. Não foi uma palavra que eu tenho planejado falar, nem planejei falar isso. Mas o Senhor direcionou assim. Tô falando demais, né, pastor, de novo? Não, tô te ouvindo. Você está falando do deserto e eu estava lendo sobre Deuteronômio, né? Sobre a maldição, a benção, a maldição, né? Porque toda vez que a gente reclama do tempo, a gente reclama de coisas bobas. Às vezes, traz maldição para nossas vidas. É verdade. Traz maldição, porque toda vez que você vir, você vai ficar num, como a palavra diz, marasmo, né? Marasmo, obrigado. Fica no marasmo, você fica lá reclamando, aí você vai entrar nesse nível só de reclamar. Reclamar do tempo, reclamar do tempo nublado, do sol, da chuva. Aí tá diferente, você vai reclamar, porque você vai começar a reclamar de tudo. Daqui a pouco você só vai viver reclamando em maldição. É verdade. Ficar paralisado. E você, como o povo de Israel ficou rodando, e muitas vezes a gente fica rodando e a gente nem sabe. A Bíblia fala que o ímpio ele tropeça e nem sabe onde está tropeçando. O ímpio está falando do crente que não sabe da promessa. Não sabe daquilo que Deus tem para nossas vidas. Sim. Então a gente fica rodando. Fica rodando. E quantas vezes você fica rodando na mesma história, no mesmo problema, no mesmo lugar, e você não está encontrando aquilo que o Senhor já tem, já está contigo. Mas porque você está falando demais, você está entrando na frente do Senhor, naquilo que Ele quer fazer, está metendo a mão onde o Senhor está falando para não meter a mão. E isso vai gerando maldição para a sua vida, vai gerando um monte de coisa. E você vai falar, Deus, você não está vendo? Com certeza Ele tá vendo, mas está esperando você parar. Está esperando você parar e deixar Ele fazer. É verdade. Às vezes eu vivo tanto momentos de ansiedade, eu tenho certeza que se você é a mulher que está assistindo isso aí, acho que os homens não vivem ansiedade, né? É muito raro ver um homem ansioso, né, pastor? É verdade. É muito raro ver um homem ansioso, mas as mulheres tendem a ser mais ansiosas. Mas se você está assistindo esse vídeo como eu, um pouco ansiosa, a ansiedade ela vai gerar na gente aquela questão de controle, né? Se eu fico ansiosa é porque eu quero controlar, eu quero guiar, eu quero saber o que está acontecendo. Mas quando a gente entende que é Deus que está no controle, não tem por que a gente ficar ansioso nem ansiosa, né? E tem hora que a gente quer falar assim, Senhor, como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai fazer aquilo? Ei, você não precisa saber como Deus vai fazer. Eu não sei como Deus vai fazer, como diz o louvor. O importante é que vai ser perfeito aquilo que Deus vai fazer, como diz o louvor. Então, o que te importa? Louvado seja o nome do Senhor. O que te importa que meu nome é maravilhoso? Glória a Deus, né? O Senhor, Ele falou com Manoá,
E a mãe de Sansão, né, Gideboa, né? Que nome para colocar nos nossos filhos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a mãe de Sansão ouviu uma palavra e o pai de Sansão perguntou: qual o teu nome? Ei, Deus, ele está fazendo algo sobrenatural. O próprio Deus se apresenta ali como uma teofania, uma representação de Deus ali, aquele anjo. E ele pergunta: qual é o teu nome? E aí o anjo responde: que te importa? Que meu nome é maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Jesus é tão perfeito, aleluia, né? Porque Isaías 9 vai dizer que o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, oh, aleluia. É muita grandeza de Deus na nossa vida, é muito cuidado. Ei, então o que te importa você saber como Deus vai fazer? O importante é que ele vai fazer. E eu quero acrescentar para você que está ouvindo essa mensagem agora: Deus, ele não precisa de um útero perfeito para fazer uma mulher gerar. Deus, ele não precisa de ovários perfeitos para dar um filho para alguém que ele queira dar. Deus, ele não precisa da condição perfeita para fazer o que ele precisa fazer dentro da tua casa. Ele não precisa da condição perfeita para pegar o teu esposo, para pegar a tua esposa e fazer o que ele precisa fazer. Deus, ele não precisa do filho ou da filha perfeito para fazer o que ele tem que fazer. Se ele prometeu que vai libertar teu filho, tua filha, vai libertar. Então descansa, ainda que você olha, há uma rebeldia no jovem, há uma rebeldia na moça, mas olha, fica tranquilo, fica tranquila, Deus está trabalhando, e ele prometeu, ele vai cumprir. Aleluia. Aleluia. Deus fiel, o Deus que promete e é o Deus que cumpre, né? O Deus que cuida para cumprir. É o mais importante para mim, para você saber disso. Aleluia. Aleluia. E às vezes a gente é curioso, quer saber de muitas coisas, né? Assim como o Senhor falou com Pedro, né? No finalzinho do capítulo 17 de João, o Senhor fala com Pedro, fala o que tem para ele ali para frente, que ele vai trabalhar, vai ser ganhador de almas. E aí o Pedro faz uma pergunta sobre João, Senhor, João. Porque o Senhor falou com Pedro e falou com João. E aí Pedro quer se meter na vida de João e fala: Senhor, e o Senhor fala: Pedro, o que te importa? Que eu quero que ele veja, o que ele tem que ver. É? Aleluia. Então, limites a cuidar daquilo que Deus está fazendo em você. Né? A gente já tem muita preocupação em cuidar daquilo que Deus está fazendo em nós. Então esquece aquilo que Deus está tratando no outro. Esquece aquilo que Deus vai fazer no outro. Apenas cuida daquilo que Deus está fazendo em você. Né? E nesses dias tem sido guerras interiores tremendas. São batalhas travadas no interior. Né, pastor? Desculpa, falei demais. Não, tô pensando aqui mesmo. É batalha dentro de nós que é difícil travar. Porque, como diz a palavra, a gente não consegue corrigir a nós mesmos. É muito difícil. Mas só que a palavra é melhor você tirar o arqueiro do teu olho para depois tirar do irmão. Se você não tirou o argueiro do teu olho, como é que você vai tirar do teu irmão? Porque como tem um argueiro, imagine se fosse um piercing, né? Você pegar o piercing do olho do irmão e arrancar, vai sangrar, não vai? Você vai fazer isso com o seu? A pergunta é essa. É uma analogia, tá? Eu não estou falando do argueiro como fosse... Estou falando como fosse um exemplo, né? Aí você vai arrancar o teu, vai sangrar? Não. Você vai querer tirar devagarinho. Então é a mesma coisa tirar o argueiro do olho. Você tem que estar sem o teu argueiro para você tirar o argueiro do olho do outro. Que você vai tirar com cuidado. Tá dizendo assim, você tem um argueiro no teu olho. Tem algo aí na tua vista que está atrapalhando a visão do céu. Tem algo de Deus, tem algo que Deus quer mostrar para você, mas você precisa tirar o argueiro do olho. Tem uma trave no seu olho que precisa ser arrancada. Não é do outro, não. É o seu, é o meu e o seu. Que a gente precisa, que está tapando a nossa visão. A gente está vendo meio torto. E a gente precisa ver claramente aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, o ministério, que muitas vezes você tem, porque você é servo do Senhor, e servo do Senhor tem algo que Deus vai realizar na sua vida, mas só quando você entra naquilo que Ele tem para sua vida. O Senhor está promovendo o quê? Promove o quê? É a verdade.
Ele não está promovendo o homem, está promovendo a verdade. Então quem entra na verdade, entra naquilo que o Senhor está fazendo, então ele vai estar promovendo. Deus de poder e glória. Quando a gente está fora, a gente vai não está entendendo aquilo que o Senhor está fazendo. Aí vem luta. Aí vem tribulação. É verdade. Aí o que está acontecendo na minha casa? O que está acontecendo aqui? Não. É o Senhor que está querendo te fortalecer e que você venha crescer naquilo que Ele tem para sua vida. Aleluia. É crescimento. Mas só que crescimento ele às vezes dói, porque arranca algumas coisas que são nossas, que a gente começa a adquirir, a gente começa a adotar ou botar tipo um adentro, como é que é a palavra? Uma proteção, a gente tem que colocar uma proteção para a gente não ser ferido na área. A gente coloca a armadura, né? A armadura, mas só que o Senhor fala que Ele abre a ferida e fecha. Ele tira, ele abre uma ferida aqui e procura aquilo que está infeccionando a sua alma, a sua vida. Está tentando atrapalhar para infeccionar, para pegar no corpo inteiro. Aleluia. Então ele precisa abrir aquela ferida que você tapou e não tirou o que estava dentro. Meu Deus. E o Senhor quer pegar e tirar o que está dentro e depois fechar a ferida da forma correta. Aí vai cicatrizar. Porque quando a gente não fecha a ferida da forma correta, ela causa o quê? Qual o nome? Ela não cicatriza, mas ela causa... Dá uma gangrena, né? Então isso vai transferindo para o corpo todo. Apodrece ali, a pessoa tem que amputar o braço, a perna, né? Tem que colocar algo novo, né? É verdade. Colocar algo, botar uma amputação que não vai funcionar na mesma proporção que era o seu braço normal, né? Uhum. E não vai funcionar nunca mais, porque você às vezes não tratou bem, não tratou da forma correta, não deixou o Senhor tratar, não deixou o Senhor fazer, e isso vai gerando tudo isso, né? Jesus. Então deixa o Senhor tratar a ferida. Aquela ferida da alma que você colocou dentro do seu coração, da sua vida. Aleluia. E você olhou e você colocou uma barreira, colocou um isolamento, porque Provérbio capítulo 18 ou 16, não lembro agora, aquele que se isola insurge contra a sua própria sabedoria, aquele que coloca um isolamento. Provérbio 18, 16? Acho que 18 ou 16. 18:1, quer dizer, desculpa. 18:1. A busca do seu próprio desejo é aquele que se separa para insurgir-se contra si mesmo. Contra a verdadeira sabedoria. Contra a verdadeira sabedoria. Então, aquilo quando você começa a se isolar, começa a criar um ambiente para causar isso. Então você começa a buscar, começa a deixar ele fazer, deixar ele abrir, deixar ele realizar aquilo que ele tem para sua vida. Amém? Amém. Eu tenho certeza que nessa hora é o tempo de Deus arrumar a tua casa. Você deixa, né? Tem aquele louvor, né? Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. E essa casa é você. A casa que muitas das vezes precisa ser arrumada, ser colocada, é nós, é o nosso interior. Nós somos a casa, nós somos a morada. Deus quer colocar em ordem o teu interior. Quantas das vezes a nossa mente está revirada, os nossos pensamentos revirados, mas a palavra de Deus ela vem trazer ordem primeiro no nosso interior, porque quando o nosso interior está bem, quando o nosso interior tem paz, quando o nosso interior ele é tratado, é curado, restaurado, e as coisas vão fluir dentro do lar. A gente vai saber como é que vai responder os filhos, o esposo, a esposa, a gente vai saber responder o outro. Né? Então deixa Deus tratar o nosso interior, colocar no lugar o que está fora do lugar. Eu tenho certeza que é noite de milagre, é noite de barreira cair por terra. Muitas das vezes a nossa casa é bombardeada, é nível de opressão, é pessoas que vêm e o problema vem batendo nesse tempo de quarentena. As mentes têm sido bombardeadas pelo diabo, mas eu quero dizer para você que é noite que cadeias vão ser quebradas, é noite que os grilhões vão ser quebrados e Deus vai estabelecer aquilo que Ele precisa.
Louvado Aleluia. seja o nome do Senhor. Você quer ver uma coisa? Uma chave é pequenininha. É ou não é? É verdade. Uma chave é pequena. Mas você já viu quantas portas uma chave pequena pode abrir? É verdade. Às vezes a gente se olha e se julga, eu sou pequeno. Eu sou assim, eu sou assim. A gente coloca tantos adjetivos e a gente fala que o outro coloca adjetivo, mas quantas das vezes a gente mesmo se sabota? É verdade. Quantas das Se vezes a gente engana. mesmo acha que a gente não é bom o suficiente, né? Quantas vezes a gente olha e acha que a gente não é o que a gente deveria ser e a gente começa a se retrair, a gente começa a minar o nosso próprio coração, né? E se esconder, a querer ficar numa caverna. Mas, ei, uma chave ela é pequena, mas a função dela é grande. Aleluia. Você que está aí se achando tão pequenininho, tão inferior, ei, você pode parecer pequenininho aos teus próprios olhos, mas a função é grande. E falar de se ver pequeno aos próprios olhos, a Bíblia vai dizer que quando Moisés manda espiar a terra, lá em Números, capítulo 3, os homens voltam que eles éramos aos nossos olhos como gafanhotos, né? Eles mesmos se depreciando, É né? verdade. Se diminuindo. Então, ei, você pode se achar pequeno, mas Deus tem uma função grande na tua mão. O Senhor colocou algo grande nas tuas mãos. Aleluia. Tem algo que Deus está confiando para você que é grande. Então, para de se diminuir, para de se achar pequeno, pequena. Aleluia. Porque Deus tem colocado e confiado algo grande nas tuas mãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Falei muito, né, pastor? Não, fala não. Amém. A gente vai estar orando por vocês, por cada um de vocês. Vamos levantar um clamor. Mas vocês venham estar entendendo que aquilo que o Senhor está fazendo é bom e perfeito para a sua vida. Mesmo em qualquer circunstância. Porque eu e você, né, a gente vê às vezes resultado como uma coisa positiva. Você está dando certo às vezes está dando certo para mim, Deus está no controle, mas como não está dando certo, Deus está fora disso aí. Então a gente vai começar a fazer algumas críticas nossas dentro de nós, porque a gente precisa nos criticar e colocar tudo no lugar certo, porque quando o Senhor está fazendo, Ele vai fazer da forma dele. Aleluia. Porque quando o Senhor chamou, eu lembrei até de José, que estava no Egito, mas só que ele não era do Egito, ele teve aquela revelação, o Senhor deu a revelação para ele, e teve o quê? 7 anos de fartura e 7 anos de quê? De fome. Mas só que quando veio primeiro a fartura, não veio a fome. É verdade. E muitas vezes quando vem a fartura nas nossas vidas, o que a gente faz? A gente guarda ou desperdiça. Mas quando vem a fome, o que a gente acontece com a gente? É verdade. Então a gente vai ter que começar a pensar o que já veio pra gente, o que está vindo agora. Como é que a gente está se tratando. Porque na hora da abundância, qualquer um governa, mas na hora da angústia, da tribulação, da crise, só os homens de Deus e mulheres de Deus que governam. Aleluia. Então, a gente vai estar orando por vocês. Deixa o seu pedido, deixa aí aquilo que é necessário para a sua vida de verdade, não aquilo que vai aliciar muitas vezes a nossa alma, aliciar aquilo que a gente quer, mas aquilo que o Senhor quer. Vamos Aleluia. entrar no propósito de Deus, vamos entrar naquilo que Deus tem para a sua vida, para nossas vidas, amém? Vamos estar orando, vamos? Espírito Santo de Deus, eu te louvo por tudo que tem feito, Pai. Diante de Ti, a gente não é nada, mas nós precisamos da Tua intervenção, nós precisamos do Teu direcionamento, nós precisamos de Ti. Tem alguém aí que vai nos ouvir e vai estar ouvindo. Espírito Santo, que Tu venha tocar, movimentar, Senhor, nesse momento. Cada vida, cada coração. Espírito Santo de Deus, toca aí, Senhor, lá no interior e desperta o dom que há em cada um, Pai. Um dom que há, Senhor Deus, já lá dentro, já está dentro de nós, que precisa ser virado uma chave, ser virado algo dentro de nós, para o Senhor começar a movimentar aquilo que precisa ser movimentado e arrancar aquilo que precisa ser arrancado. Espírito Santo, aquele que está, aleluia, necessitado, que Tu venha, aleluia, Senhor Deus, com a Tua mão poderosa, que Tu
Tu venha tocar, Senhor, aleluia, Senhor Deus, em cada lar, em cada vida, em cada família, Pai. Que Tu venha restaurar, que Tu venha, aleluia, com cura, Senhor. Aleluia, aqueles que estão doentes, físico e espiritualmente. Que Tu venha curar, que Tu venha tocar de verdade. Aquele que está colocando um copo com água, aquele que está colocando, Senhor, aleluia, Senhor Deus, a sua fé em Ti, Pai. Que Tu venha, aleluia, renovar a força dela agora, venha curar agora, em Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo. Eu não posso nada, eu não conheço. Aquele que vai estar ouvindo, às vezes até conheço, mas aqueles que eu não conheço, que Tu venha tocar também grandemente nesse momento, com cura, com renovação, com milagre, Senhor, que eu não posso fazer, mas Aleluia, o Senhor pode. Deus. Nós, aleluia, eu debito, aleluia, todas as coisas em Ti, coloco, Senhor, Santo. todas as coisas em Ti, Pai, porque precisamos de Ti, nós necessitamos de Ti, da Tua presença, Pai. Então vem com renovo, com restauração Aleluia. e com cura nesse momento, em nome de Jesus. Deus, a minha oração, ó Pai, nesta noite, Senhor, por cada um que está assistindo esse vídeo agora, Aleluia. Senhor. Senhor, cada um que está recebendo esta mensagem agora, Senhor, que seja tocado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Senhor, que quando a Tua filha assistir esse vídeo, ó Pai amado, cadeias venham ser quebradas, Senhor, grilhões quebrados, ó Pai. Senhor, visita este lar, Senhor. Ah, Senhor, Tu sabe como é que está o cenário desta casa, desta família, Pai. Mas que nesta noite, Senhor, Teu Espírito Santo venha gerar o milagre, venha gerar a cura, a restauração, a libertação. Senhor, vai quebrando as cadeias, Senhor, vai quebrando os grilhões, ó Pai. Ah, Espírito Santo, pega o Teu filho, a Tua filha por dentro, ó Pai. Que o Teu filho seja curado, Senhor, renovado, restaurado, Senhor.